tempos de incertezas, há um lugar onde a fé une, o amor fortalece e a família é honrada. Neste domingo, venha viver um tempo de renovo e presença de Deus com toda a sua casa. Culto da família, um altar de adoração, um lar de milagres. Agora abra sua Bíblia, sem mais delongas, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi às partes de Ciro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que seria daquelas regiões, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui para proferir a tua palavra, meu Pai. A palavra é tua, meu Deus. O que vai ser ministrado aqui, Senhor, que venha encontrar morada em cada coração. Que o Senhor venha falar, Senhor, cada coração conforme a tua vontade. Que o Senhor venha tratar individualmente em cada pessoa nesta noite, meu Pai. Estamos aqui para fazer unicamente, exclusivamente a tua vontade. Que essa palavra seja uma semente que venha frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estava estudando essa palavra ontem à noite, né? Já um pouco tarde da noite eu estava estudando. E me veio a memória que no mês passado, quando eu preguei aqui, eu preguei também sobre uma outra mãe, que foi a viúva de Naim, que tinha perdido o seu filho. E ontem à noite veio a minha recordação que eu tinha pregado sobre a viúva de Naim, e mais uma vez o Senhor colocou diante de nós uma mensagem sobre uma mãe desesperada. Né? Mas para nós entendermos o contexto de onde essa mulher veio, porque ela veio, né? Nós precisamos voltar a mais ou menos 2000 anos na era judaica, 2000 anos para trás, de Jesus para trás, pois esse é o tempo cronológico que separa o período ali de Jesus e o período de Noé, né? O período de Jesus e o período de Noé é um tempo cronológico de mais ou menos 2000 anos. Por quê? Porque o texto diz que era essa mulher, uma mulher sirofenícia, uma mulher cananeia, que ela vinha das terras de Sidom e de Ciro, né? E essas regiões, Sidom e Ciro, eram terras amaldiçoadas. Sobre essas regiões existiam grandes maldições. Por quê? Porque essas terras foram a região para onde foi viver Cã, o filho de Noé. O filho que Noé o amaldiçoou. E nós sabemos que o pai amaldiçoou o filho, e pela vida de Cã, todos os que vieram habitar naquela região também viviam debaixo de maldição, viviam debaixo de uma opressão maligna, né? Muito grande. Então, amados,
essa mensagem hoje, ela traz uma grande reflexão para nós. Uma grande reflexão. Principalmente quando nós abrimos nossa boca dizendo assim que nós somos adoradores. Né? O tema dessa mensagem é: a adoração quebra limites. Né? A adoração, a nossa adoração genuína, ela quebra limites. Ela quebra paradigmas. Ela quebra leis físicas e leis espirituais. Né? Então, para a gente contextualizar e entender a realidade daquela mulher, nós precisávamos voltar nesse período cronológico de 2000 anos e entender que aquela terra de Sidom e de Ciro, né, elas de Tiro e Sidom, elas foram terras onde viveu Cã, a descendência de Noé, e pela maldição colocada pelo pai, era uma região muito amaldiçoada, é uma região que vivia debaixo de opressão maligna, de grande luta. Diz a história que nessa região, além de existir muitas enfermidades incuráveis, muitas pessoas viviam possuídas por espíritos malignos. Era de fato um lugar onde Satanás oprimia aquelas pessoas. E essa história nos apresenta essa mãe desesperada. Essa mãe que ouve falar de Jesus e vai ao encontro dele para clamar por ajuda. E nós vemos que a filha dessa mulher, ela não vivia apenas oprimida, ela não vivia apenas endemoniada, mas o texto do versículo 22, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta nessa passagem. O texto do versículo 22 deixa expressamente claro ali que a filha dessa mulher, ela vivia miseravelmente endemoniada, ou seja, numa situação que era de fato terrível, numa situação que era de fato caótica, tanto na vida daquela criança, daquela jovem, como para aquela mãe. Então naquela região Satanás operava livremente. Ali havia muitas pessoas oprimidas, pessoas possuídas por demônios, por enfermidades estranhas e incuráveis. Mas nos pergaminhos, quando a gente vai ver lá nos pergaminhos do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías fala que para aquela área, mesmo sendo uma área amaldiçoada, Tiro e Sidom, havia uma promessa em que Deus visitaria aquelas regiões. Lá em Isaías 23:17 descreve que aquela terra seria visitada por Deus para dar-lhes a ele uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. E essa promessa, ela se cumpriu. Jesus seria a oportunidade que resgataria e salvaria aquele povo. Então, dito tudo isso, para você entender, para a gente contextualizar da onde veio aquela mulher, por que aquela mulher passava por tudo aquilo, para que nós pudéssemos entender o contexto de onde essa mulher estava vindo e por que estava vivendo tal situação, e para que possamos ver hoje, olhar para nós hoje e entender que por mais difíceis que sejam as circunstâncias, que sejam as situações, Jesus, através da nossa oração, Ele pode quebrar limites e trazer milagres à nossa vida. Então, essa história dessa mulher, ela tem uma mensagem poderosa para todos nós. Uma mensagem poderosa para você que acha que chegou no fundo do poço. Para você que acha que sua vida não tem mais propósito diante de Deus. Para que você acha que você não sabe mais onde colocar o próximo passo. Imagina a circunstância, a situação dessa mulher. Eu acho que até raciocinando, eu acho que o Lodebar era um parque de diversões na frente dessa região, da onde essa mulher vivia. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Lugares precários e pessoas com problemas
são terrenos férteis para Jesus visitar. Nós vimos que a região estava debaixo de maldição. Pessoas sofriam, pessoas viviam enfermas, com enfermidades incuráveis. Demônios oprimiam a vida das pessoas naquele lugar. Era um lugar de opressão maligna. E com toda certeza, um lugar sem esperança, onde as pessoas se sentiam sem saída, onde as pessoas não viam esperança, só viam maldição. Isso fica bem claro, o próprio Jesus deixa bem claro lá em Lucas 10:13, quando ele cita, ele confirma tudo isso que eu estou falando nessa região, quando Jesus cita lá em Lucas 10:13, quando Jesus vai exortar duas outras regiões, né? Jesus vai exortar Corazim e Betsaida. Jesus usa Tiro e Sidom como exemplo. Ei, Corazim e Betsaida, os milagres que eu fiz aí seriam capazes de converter até Tiro e Sidom. Converter eles a ponto de eles mudarem roupa de saco. Para você ver o nível que Tiro e Sidom era considerado naquele tempo. Jesus usa eles como exemplo para exortar a Corazim e a Betsaida. Então era a cidade totalmente oprimida, amados. Uma cidade totalmente oprimida. Mas essa história, essa situação não impediu, não foi possível para impedir a mudança de vida daquela mulher que vivia nessa região. Sabe por quê? Porque Jesus foi visitar essa região. Porque essa mulher ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele. Jesus, ele ainda vai visitar lugares e pessoas onde Satanás pensa que dominou e que tomou posse totalmente. Jesus visita esse tipo de pessoas. Não existe pessoas esquecidas por Deus. O pastor Jacques pregou aqui no domingo passado sobre o Gadareno. Não existe pessoas oprimidas a tal ponto que são esquecidas por Deus. Não. Jesus, ele visita pessoas oprimidas, pessoas enfermas, pessoas que já desistiram das suas vidas. Essas pessoas são visitadas por Jesus. Jesus ainda visita lugares perdidos e resgata pessoas sem esperança. Essa mãe estava desesperada, já não aguentava mais ver o sofrimento da sua filha, e ela sofria junto. Ela não conseguia ir mais a lugares públicos, ela não tinha mais a possibilidade de ter passeios com sua filha, porque a qualquer momento demônios tomavam conta da sua filha e gerava muito tormento para aquela criança e para aquela mãe. Mas no meio de tanto desespero, ela sabia que existia uma promessa para aquela região. Ela sabia que existia uma promessa. E ela sabendo que existia uma promessa, ela ouviu falar de Jesus. E o que ela fez? Ela creu. E foi ao encontro do Mestre. E quando ela viu a Jesus, ela não perdeu tempo. Olha o que ela fez. Ela adorou e clamou a Jesus. Ela creu que Ele era o cumprimento da promessa. Ela creu que Ele era o cumprimento da promessa. Eu quero que você feche seus olhos e incline sua cabeça. Todos, eu quero que todos fechem seus olhos e incline sua cabeça. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje por causa de uma promessa. Jesus está aqui por causa de uma promessa. Eu quero que você repita comigo. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Por minha causa. Por minha causa. Eu sou a promessa dele. A promessa dele. Para a minha família. Para a minha família.
para os meus amigos. Para os meus amigos. Eu sou a promessa dele. Eu sou a promessa dele. Aonde ele me colocar. Aonde ele me colocar. Você e eu, nós somos a promessa de Deus para aqueles que nos seguem. Jesus não errou em chamar eu e você. Nós somos a promessa de Cristo para levar esperança a outras pessoas. No dia que nós entendermos isso, no dia que verdadeiramente nós entendermos isso, Jesus vai olhar do céu para a nossa vida e vai dar um esplendoroso sorriso. Valeu a pena. Valeu a pena. Ei filha, você que está pensando que não tem mais jeito, você que está pensando que você não é ninguém para Deus, que Deus não pode cumprir mais nenhum propósito através da tua vida, você está muito errado. Deixa eu te falar uma coisa: você é a promessa dele na vida de alguém. As pessoas que ele vai colocar na tua frente não são as mesmas pessoas que ele vai colocar na minha frente, que ele vai colocar na frente do teu líder, que ele vai colocar na frente dos pastores, que ele vai colocar na frente dos músicos. Não. Deus, ele tem propósitos individuais comigo e com você. Você não pode desistir, você não pode fraquejar, porque você é promessa de Deus na vida de alguém que está esperando que essa promessa se achegue diante dele, para levar esperança, para levar salvação. Essa mulher esperava uma promessa, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu que aquela promessa era Jesus na vida dela. Um dia alguém vai chegar com você e vai dizer para ti: meu irmão, eu sou eternamente grato a você, porque através da tua vida, a minha vida e da minha família foi alcançada por Cristo. Um dia alguém vai chegar para você e vai dizer para você que você foi a promessa de Deus na vida dela. Eu não sei se é teu pai, eu não sei se é tua mãe, eu não sei se é teu filho, eu não sei se é teu neto, eu não sei se é teu vizinho, eu não sei se é um amigo, mas um dia alguém vai dizer para você: ei, você foi promessa de Deus na minha vida. Ei, através da tua vida Deus abençoou a minha vida. É por isso que eu e você não podemos esmorecer e desistir. São os lugares mais improváveis para você, mais improváveis, mesmo que esse lugar improvável seja dentro do seu próprio coração, porque muitos hoje assim se acham capazes. Muitas pessoas hoje dentro do seu coração se acham capazes de receber a promessa, de ser usado por Deus para a vida de outra pessoa, mesmo que essa incerteza seja dentro do teu coração. São nesses terrenos que Jesus gosta de visitar. É assim que Deus age. Deus usa o que não é para confundir o que são. A matemática de Deus é o inverso da nossa. Há 15 anos atrás eu jamais sonharia em ser um pastor. Eu jamais sonharia. E olha onde Deus nos colocou. Somos nos lugares mais improváveis, amados, que Deus nos visita. Somos os seus lugares mais improváveis que Deus vai te visitar. O texto diz que ela chegou, adorou e depois pediu ajuda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro que me chama a atenção nesse texto é entender que as palavras que estão aqui colocadas, que dá ênfase a essa ação dessa mulher, são as palavras adorou e clamou. Ou seja, ela chegou, adorou e somente depois pediu. Isso é o que
chama a atenção de Jesus não é nós chegarmos e pedirmos, mas é nós chegarmos e adorarmos. Para Ele, esse sempre vai ser o principal propósito. O principal propósito. Mas infelizmente, meu Deus, como hoje em dia as pessoas têm quebrado esse princípio. E quebram esse princípio de duas formas. Elas começam negociando com Jesus. Senhor, se tu me der isso, eu te dou aquilo. Depois que tu me der isso, eu vou te dar aquilo. Como se Deus precisasse das nossas migalhas. Como se Deus precisasse de algo vindo de nós. Eu não estou dizendo que você fazer voto com Deus é errado, não. Eu estou falando da forma que você conversa com Deus. E de outra forma, Senhor, me dá. Só venha a nós. Só venha a nós. E ao reino dele nada. Nós vemos o exemplo de Ana. Enquanto Ana estava só pedindo, nenhuma bênção a alcançou. Mas quando ela entendeu o propósito, que ela tinha que primeiro adorar o Senhor, que ela tinha que primeiro oferecer adoração ao Senhor, o milagre dela veio. O milagre dela aconteceu. Então, amados, o correto deveria ser, pelo menos deveria ser, em primeiro lugar, nós entregarmos a nossa verdadeira adoração a Deus. Nós praticarmos a nossa fé diante dele verdadeiramente. Nós demonstrarmos verdadeiramente uma dependência diante dele. Nós demonstrarmos gratidão diante dele. Então esse primeiro ponto que a gente vê nesse versículo chama a nossa atenção hoje para como nós estamos buscando ao Senhor, com que propósito nós estamos buscando ao Senhor. Se nós estamos buscando a Deus somente pelo que Ele pode nos dar, ou nós estamos o adorando por quem Ele é, por que Ele já fez pela tua vida, pela minha, pela tua vida. Meu irmão, só o fato dele ter morrido na cruz do Calvário já seria motivo suficiente para eu e você. Para eu e você servirmos Ele a tempo e a fora de tempo, da melhor maneira que nós pudéssemos servir. Sabe por quê? Porque o principal propósito foi cumprido, que foi o nosso nome escrito no livro da vida. Isso já seria um motivo suficiente para você não negligenciar um tempo com Deus durante a sua semana, para você não negligenciar a leitura bíblica, para você não negligenciar um período de oração com Ele, para você não negligenciar um período de consagração com Ele. Já seria suficiente. Mas hoje muitas pessoas, ao invés de adorar o Senhor, ao invés de clamar da forma correta ao Senhor, têm buscado o Senhor pelo que Ele pode dar, pelo que a pessoa pode receber. As pessoas hoje buscam a Deus por carro, por casa, por um melhor salário, por uma melhor posição social. As pessoas têm deixado de buscar a Deus por uma verdadeira adoração, porque eu, o Senhor, porque adora verdadeiramente o Senhor. E essa mulher, ela chegou, ela adorou e depois ela pediu. E olha como foi que ela pediu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente entender o que esse clamor significa, você nunca mais vai ver essas passagens da mesma forma. Só 2 pessoas falaram isso na Bíblia. 2 pessoas. Esse clamor, ele tem um propósito muito profundo. Muito profundo. Somente 2 pessoas miseravelmente desesperadas clamaram dessa forma. Que foi o cego Bartimeu
e essa mulher que tinha sua filha miseravelmente endemoniada. Por que eles clamaram dessa forma? Nesse momento, naquele momento que eles viviam, os judeus estavam sendo oprimidos pelo povo romano, por Roma. Então, quando essas pessoas chegavam a um ponto de sofrimento e desespero muito grande, elas lembravam da promessa que o Salvador viria para resgatar eles daquele período tão conturbado que os romanos estavam promovendo sobre o povo judeu. Então eles lembravam que viu o Salvador, que aquele ali era passageiro, que em algum momento ia acabar. E eles também sabiam que esse Salvador viria da raiz de Jessé, que esse Salvador era descendente de Davi. Sabe por que eles sabiam? Porque eles conheciam a história daquele povo. Eles conheciam as promessas que tinha sobre o povo judeu. Eles conheciam a genealogia do Salvador. Eles não sabiam quem era, mas eles conheciam que o Salvador vinha da descendência da tribo de Judá. Então, quando eles se sentiram muito afligidos, muito atormentados, miseravelmente, como o texto fala, naquele momento de desespero, de angústia, eles tinham ouvido falar de Jesus. E o que eles fazem? Eles atribuem, eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem Jesus como resgatador, como Salvador. Então eles entregam essa honra a Jesus, dizendo: o que nós esperávamos chegou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eles estavam dizendo nesse momento? Sabe o que eles estavam dizendo naquele momento? Então, em desespero que eles estavam, num momento profundo de amargura, de desespero, sabe o que eles estavam dizendo naquele momento? Ei, Jesus, na tua genealogia tem uma moabita, na tua genealogia tem uma prostituta, na tua genealogia tem um adúltero e assassino. Será que também eu não posso fazer parte? Será que eu também não posso fazer parte da tua história? E eles fizeram. Quando Jesus ouve o clamor, filho de Davi, nas duas histórias, nos dois momentos você vê que Jesus repreende os discípulos quando eles tentam calar o clamor daquelas pessoas, porque Jesus sabia porque eles estavam chamando ele de filho de Davi. Naquele momento eles estavam reconhecendo Jesus como sua válvula de escape, como seu milagre, como seu resgatador. Ei, eu e você também temos um lugar reservado nos planos de Deus, e esse lugar é somente teu. Esse lugar é somente teu. Ninguém vai ocupá-lo. Ninguém vai poder ocupar o teu lugar. E quando eu falo ninguém, é ninguém. Dinheiro não vai ocupar o teu lugar. Fama não vai ocupar o teu lugar. Prazer não vai ocupar o teu lugar. Glória humana não vai ocupar o teu lugar. Sabe por quê? Porque Jesus não negocia o teu passe com ninguém. Aquele lugar reservado foi reservado exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Deus reservou para você um lugar que não pode ser ocupado por ninguém. Mas mesmo que você rejeite esse lugar, mesmo que eu e você rejeite esse lugar, naquele grande dia, esse lugar vai continuar vazio. O lugar que era para mim e para ti, mesmo que nós rejeitemos ele hoje, naquele grande dia ele vai continuar vazio. Sabe por quê? Porque ninguém ocupa o teu lugar. E sabe por quê? Naquele grande dia ele vai continuar vazio? Porque você decidiu não ocupá-lo. Não ocupá-lo. O pecado, o distanciamento de Deus não tem o poder de te levar para o inferno. Você sabia disso? Você sabia disso? Eu aprendi um dia desses, assistindo a pregação de um pastor.
O pecado e o distanciamento de Deus não tem poder para levar eu e você para o inferno. Porque se eu acreditasse nisso, que o pecado teria o poder de me levar à condenação eterna, eu estaria desmerecendo a graça salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Sabe o que leva eu e você para o inferno? Não é o pecado, porque o pecado tem esse poder. É nós rejeitarmos a graça de Cristo. É eu e você rejeitar a salvação. É eu e você rejeitar o sacrifício que foi disposto para que nós pudéssemos ser salvos. Quando eu e você rejeitamos o sacrifício de Jesus, nós perdemos o nosso lugar reservado para nós. Como o pastor falou ainda agora, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a pergunta de Deus para nós é única e exclusiva. O seu lugar hoje permanece ocupado por você ou ele está vazio? Não adianta você falar para mim, porque a mim você pode enganar. Não adianta você falar ao pastor, porque o pastor você pode enganar. Pergunte para Deus: Senhor, o meu lugar está ocupado ou está vazio? O meu lugar está ocupado ou está vazio? Somente você pode escolher se naquele grande dia esse lugar vai estar vazio. Somente você. Não é Deus te condena, não é Jesus, não é o Espírito Santo. É a rejeição da graça salvífica por Cristo, dada por nós na cruz do Calvário. Essa rejeição que tem poder de manter esse lugar vazio. Então, essa mulher clamou, essa mulher chegou, adorou, clamou: Jesus, filho de Davi, arruma um lugarzinho para mim. Mas Jesus não podia atender essa mulher. Jesus não podia atender essa mulher, porque ela era sírio-fenícia. Ela não era uma israelita. Jesus tinha um objetivo antes da cruz. Jesus tinha que atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tinha que salvar os judeus. Ele tinha que salvar os seus. Mas como está lá em João 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Você já recebeu Jesus? Você tem mantido esse relacionamento com Jesus? Ou você ainda não o recebeu na sua vida? Ou você está distante desse relacionamento? Será que eu e você estamos praticando a mesma coisa que os judeus praticaram naquela época? Negligenciando o Mestre? Negligenciando Jesus? Semana passada eu vi uma charge, uma historinha, uma comédia, não tem nada a ver, mas só para ilustrar. Eu vi uma charge que um extraterrestre chegou com um jovem assim, né? Aí o jovem viu o ET lá, o ETzinho lá, e falou assim: ei, de onde você é? Ah, eu sou do planeta tal aí. Aí o jovem falou: cara, Jesus fez vida em outros planetas. Aí o ETzinho olhou para ele assim: você conhece Jesus? Aí ele olhou assim para o ETzinho, ele falou: sim, eu conheço Jesus. E você conhece ele? Sim. Ele todo ano vai visitar a gente lá no nosso planeta. Todo ano ele vai lá festejar com a gente, comemorar com a gente. Aí ele ficou assim, o rapazinho ficou assim olhando: sério? É, todo ano ele vai lá, festeja com a gente, comemora, a gente celebra com ele lá. E você conhece Jesus? Não conheço. E aí, o que ele faz com você? O que vocês fizeram com ele aqui? Aí ele fica assim todo errado: nós matamos ele. Aí o desenho termina, né? Nós matamos ele. É uma comédia, mas traz a nossa reflexão. O que nós fizemos com Jesus? Quando ele veio a primeira vez, o que foi feito? A Bíblia diz que os seus os rejeitavam.
O povo judeu rejeita Jesus até hoje. Se você conversar com os judeus ortodoxos sobre Jesus, ele cospe em você. Ele cospe em você. Eles odeiam Jesus. O muçulmano honra mais a Cristo do que os próprios judeus. Para os muçulmanos, Jesus era um grande profeta. Para os judeus, era um enganador, um mentiroso, um corrupto. O que nós temos fazendo com Jesus? O que nós temos feito com Ele? Então aquela mulher, ela estava no meio ali, que não era o meio dela, era uma mulher sírio-fenícia, cananeia. Jesus, o texto, acompanha o versículo 23, o próprio Jesus fala para ela que não era o momento dela. Pode ver que Jesus não respondeu quando ela chamou ele pela primeira vez. Ele não respondeu, ele se calou com aquela mulher. No versículo 24, Jesus também deixa bem claro para ela que ele foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio em primeiro lugar para os seus, mas os seus o rejeitaram. Biblicamente falando, amados, antes da cruz, o plano de Deus era para os judeus. Era para os judeus. Depois da cruz, o plano de Deus alcançou a todos nós. Antes da cruz, aquela mulher estava fora dos propósitos de Jesus. Não era o propósito de Jesus atender os gentios naquele momento. Jesus sabia que os gentios seriam atendidos futuramente pelos seus, na continuidade da sua obra. Aquelas pessoas não faziam parte da terra de Israel. A prova é tanta que, se você procurar na Bíblia, só 2 gentios foram atendidos por Jesus: o centurião romano e essa mulher. Essa mulher não podia ser atendida por ele e não podia receber a ajuda de Jesus. Por isso os discípulos a repreendiam, disseram para Jesus repreendê-la, que ela calasse a boca, para se gritar por ele. E nesse momento, Jesus insere uma parábola. Jesus insere uma parábola sobre os donos que não poderiam tirar comida dos seus filhos e dar aos cachorrinhos. O pão, não poderia tirar o pão dos seus filhos e dar aos cachorrinhos. O pão aqui representa o Cristo. Os filhos representam o povo de Israel. O povo que deveria crer nele quando ele viesse. Os cachorrinhos representam os gentios. As pessoas não judaizantes, não judaicas, que não eram judeus. Você chegou numa casa de um amigo que tem um cachorro que ele não lhe conhece, você viu o que ele faz com você? Ele avança, ele tenta lhe morder, porque ele não te conhece. Então Jesus está usando essa analogia. As pessoas não conheciam, as pessoas fora da convivência do povo judeu não conheciam. Então ele faz essa analogia. Havia um grande limite, havia uma grande barreira muito grande entre essa mulher e o seu milagre. Entre essa mulher e ela conseguia a sua bênção, mas ela estava tão desesperada que ela não deu atenção para o protocolo que Jesus estava tentando cumprir. Mas ela chegou e simplesmente adorou e pediu ajuda. Para comer migalhas que caem no chão, é necessário estar prostrado. É necessário estar prostrado. Então, nesse momento, a mulher, além de clamar, ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela fala: Senhor, nós somos dignos pelo menos de comer as migalhas que caem da mesa dos donos da casa. E para comer migalha, o texto diz que tem que estar prostrado. Ela estava prostrada. E a tradição judaica diz que quando uma pessoa se prostra aos pés de outra pessoa, nenhuma autoridade pode tirar aquela pessoa
pessoa daquele lugar. E lá no Evangelho de João 1,8 confirma isso. Quando Maria se prostra aos pés de Jesus para lavar os seus pés com óleo caríssimo, as pessoas ao seu redor se revoltaram, mas ninguém pôde tirar ela dos pés de Jesus. Então essa mulher, ela se prostrou aos pés de Jesus, ou seja, ela se prostrou no melhor lugar, e os discípulos agora não podiam fazer mais nada com ela. Ela foi para o lugar certo, ela não era convidada, ela não tinha lugar naquele meio, mas ela escolheu ali o melhor lugar. Ela escolheu os pés de Jesus. E quem escolhe os pés de Jesus, ninguém pode te tirar de lá. Amém. Ninguém pode tirar de lá. Aleluia. Além de ninguém poder te tirar desse lugar, ninguém pode tirar desse lugar. Ela continua clamando e adorando ao ponto de Jesus quebrar a regra, quebrar o protocolo, e ele abençoar a vida daquela mulher. Abençoar a vida daquela mulher. E eles olham para aquela mulher e se espanta com o tamanho da fé dela. Se espanta com o tamanho da fé dela. Jesus disse sobre o pão não poder ser dado a ela, mas ela insiste em adorar os seus pés. E isso fez Jesus mudar o seu plano imediatamente e declarou um milagre sobre a vida daquela mulher. A adoração quebrou os limites. A adoração daquela mulher quebrou as fronteiras. A adoração daquela mulher quebrou o protocolo, quebrou as regras migratórias e fez Jesus abençoá-la. E ela não esperou para receber o milagre dela. O milagre dela foi instantâneo. Na mesma hora, a sua filha foi liberta. Aleluia, Deus. Na mesma hora, a sua filha foi liberta dos espíritos imundos. Que maravilha! Aleluia, Jesus. Tanto impedimento, mesmo diante de tanta barreira, de tanto protocolo, de planos contrários à visão dela, que ela olhando, ela não via esperança. A adoração dela quebra tudo isso. Quebra todos os limites. Nunca quebre o princípio da adoração genuína por quem Jesus é. Nunca quebre. Nunca adore Jesus de outra forma. Nós temos que adorar por quem Ele é. Aleluia. Nunca adore a Ele pelo que Ele pode te dar. Nunca. Essa mulher adorou Jesus por quem Ele era. Ela ouviu falar, ela sabia da promessa, ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro dele. Os limites serão quebrados e Jesus vai mudar planos, se for preciso, por causa da tua adoração. Sabe por que muitos de nós vivemos limitados? Muitos de nós vivemos paralisados, porque a nossa adoração não tem quebrado os limites que poderiam estar quebrando. Nós somos muito rasos na adoração com Deus. Quando nós tomarmos a decisão de ir mais profundo na adoração com Deus, nós vamos começar a romper os limites. Você vai começar a romper os teus limites em todas as áreas. Não é eu que estou falando, são as promessas de Deus para mim e para a tua vida. É nós sairmos do nosso raso e ir mais profundo com Deus. É nós começarmos a romper o nosso limite. E isso só é possível através de uma adoração genuína. Nunca se esqueça. Nós nunca devemos esquecer. Você não tem um lugar qualquer na presença de Deus. Você tem um lugar único na presença do Senhor. O
o nosso lugar é quando você se achar perdido, quando você se achar desesperado, quando você se achar nas piores circunstâncias que você esteja vivendo. Saiba que diante de Deus, que diante de Cristo, você tem um lugar, e esse lugar é nos pés do Senhor, porque de lá ninguém pode te tirar. Porque é lá nos pés do Senhor que teu milagre vai acontecer. É lá nos pés do Senhor que o teu milagre